Olá, pessoal! Hoje o Papo de Infra recebe a subsecretária de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda, Ana Patrícia. Vamos conversar sobre concessões e PPPs, com foco no projeto de lei 7063, que é aquele projeto de 2019, que já teve bastante discussão em cima, e que ele vem para modernizar e adaptar a legislação de concessões, PPPs, que ano que vem faz 30 anos, né? Então, já é uma jovem senhora essa nossa lei. Conhecido como Lei Geral de Concessões, esse PL ele propõe unificar e tratar de maneira mais moderna tanto as concessões quanto as PPPs no Brasil. Nossa convidada querida, minha amiga querida de muitos anos, não vou nem contar quantos anos são, tá, gente? Ela tem mais de 22 anos de experiência no setor público, na área de regulação e concessão no setor de transportes. Ana Patrícia é servidora da NTT, é graduada em Direito na Universidade do Pará, com especialização em Direito Tributário e Regulação dos Serviços de Transportes Terrestres. Ana, muito obrigada pelo convite hoje aqui. A gente vai falar do 7063, mas antes de entrar no 7063, eu queria falar um pouquinho dessa cadeira que você assumiu agora no governo Lula. É uma cadeira super relevante, né? Quando a gente fala de concessão de regulação, uma cadeira super tradicional, que é a SEAI. Adorei que você voltou com o nome original, porque a gente que fica na esplanada, a gente, servidor público, adora sopa de letrinha, né? A gente adora fazer. E aí a gente fica trocando os nomes, eu já não sabia mais qual era o nome, mas a competência da SEAI é muito importante, né? Então me conta um pouquinho dessa reformulação, desse olhar que vocês estão tendo também para subnacionais, né? A gente já tem uma regulação bastante grande aqui de 30 anos, né, no setor federal, mas os subnacionais ainda muitos estados estão engatinhando, então me conta um pouco disso, Ana. Tá ótimo. Primeiramente, Natália, que eu vou ter muita dificuldade mais de Natália, porque é a Nath. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e vale registrar que o Move Infra é um parceiro e um interlocutor muito importante para o Ministério da Fazenda e a gente agradece sempre a presença de vocês nas contribuições da pasta. Então, muito obrigada. Bom, como você disse, de fato, no ano de 2023, foi recriado o Ministério da Fazenda, né? Dentro do Ministério foi criada a Secretaria de Reformas Econômicas e dentro dela vieram as competências que são da SEAI, né? Do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que tem como atribuição dar o olhar de concorrência dentro da esplanada, né? Então, como você disse, é uma área super tradicional, super importante, porque cabe à SEAI fazer tanto papel de promover a concorrência, quanto de dar a análise dentro dos atos regulatórios, nas consultas públicas das agências, do setor regulado e não regulado, da visão de eficiência econômica, enfim, desenvolvimento do setor para novos investimentos. Então, quando foi no ano de 2024, agora, a gente teve um papel super importante em reformular a área de forma geral, trazendo uma estrutura mais robusta para desenvolver essas competências. E assim a gente vem fazendo. E você citando o subnacional, de fato o que a gente enxergou dentro desse trabalho que a gente vem desenvolvendo, que o conceito de concorrência e a presença desses conceitos de não definir barreiras à entrada desnecessárias, para que não haja discriminação de agentes, ele está até, de certa forma, desenvolvido no governo federal, mas imagina que a gente tem mais de uma centena de órgãos reguladores dentro de estados e municípios, em que precisa incutir, botar no DNA deles esses conceitos. E aí, então, dentro da CEAI, a gente criou o programa que chama Observatório Nacional de Concorrência, onde a gente vai fazer uma visitação a estados e municípios de maior relevância e impacto, e aí, então, poder, juntamente com eles, levar esses conceitos e desenvolver essa visão dentro dos estados, dos municípios, de modo a ser algo mais nacional e geral. E aí a gente definiu mais ou menos 40 municípios, que vai ser o nosso universo inicial para dar as mãos e
e levar os conceitos que a gente acha super importantes. E ainda assim, é importante dizer que, apesar de estar bem desenvolvido no âmbito federal esses conceitos, a gente entende que, pela complexidade dos setores, né, cada um tem a sua especificidade que demanda um olhar mais setorial. E aí, talvez em primeira mão, né, esteja trazendo aqui, Spoiler, gente, spoiler. que a gente, ao trabalhar dentro do novo decreto de análise de impacto regulatório, trouxe a obrigatoriedade de haver análise de impacto concorrencial dentro do ato. O que acontece? A gente verifica que em algumas agências reguladoras já está havendo a criação de áreas específicas com olhar de concorrência, né? A ANEEL já criou, a ANP, né? E a gente vê em outras agências também uma movimentação. Então, melhor do que ter a SEAI dando o olhar para todas essas áreas no que tange a concorrência, é o próprio setor, né? A própria agência reguladora dá esse mesmo olhar. E aí, então, a gente colocando essa análise de impacto concorrencial dentro de uma fase, dentro da análise de impacto regulatório, a gente espera que haja esse olhar. E, obviamente, sempre com o apoio da SEAI, seja na manualização, seja em treinamento, mas, enfim, que a gente possa desenvolver mais ainda esses conceitos dentro da esplanada, no âmbito federal. Parabéns, que legal, né? É tão importante. Esse ano eu tô ouvindo, faz 30 anos do Plano Real, né? O ano que vem faz 30 anos da Lei de Concessões. Eu sou economista, né? Então eu tô ouvindo muito desses últimos 30 anos, né? Do que aconteceu no Brasil, né? E assim, como que a gente teve uma evolução quando a gente conseguiu estabilizar a moeda e a economia, e ter metas fiscais e tudo, mas como que a gente ainda não conseguiu ultrapassar a nossa melhoria da produtividade, né? Que é algo que é fundamental para qualquer país se desenvolver. E tem muito a ver com concorrência e barreira à entrada, quando a Isso. gente fala de produtividade, né? Então, a gente tende a ter um olhar menos pró-empreendedorismo. É o mindset brasileiro, não é uma questão de ideologia de governo. A gente, assim, a gente regula muito, a gente bota muito barreira à entrada. Então, assim, é um exercício realmente contínuo de como conseguir avançar nessa concorrência, nesses setores que realmente mudam a alavanca de crescimento do país, que acho que é o desafio do Brasil para os próximos 30 anos. Como que a gente consegue realmente crescer a renda per capita, né? Que é sobre isso, que é crescimento e desenvolvimento de um país. Então, o olhar da CEA, sempre, a gente sempre está tentando ali botar uma barreira à entrada, a gente sempre está tentando fechar um setor, regular a mais, então ter esse olhar estruturado e os subnacionais, né? Algo que a gente começou a fazer, né, no governo federal, concessões, PPPs, por uma outra questão, um dia a gente faz um podcast só sobre unicidade orçamentária, porque aqui PPP não avança no âmbito federal, mas a política pública acontece no subnacional, né? Exato. E principalmente, quando se trata da população, é esse poder local, são esses serviços locais que melhor vão alcançar o cidadão, né? A questão do saneamento, a questão de limpeza, a questão do transporte público. Então, realmente, a gente busca, no final das contas, criar instrumentos para que haja esse desenvolvimento melhor e maior. Maravilha. Vamos falar do 7063. Quem sabe esse ano sai, né? Acho que assim, vale essa contextualização, né? A gente vem discutindo o 7063, se eu não me engano, desde 2019, né? Quando o João Maia e o Arnaldo Jardim organizaram, né, a relatoria e a autoria desse projeto de lei, que tem uma função que é super interessante, né? Tentar consolidar um pouco esse arcabouço normativo que a gente tem sobre concessões e PPPs ao longo dos últimos 30 anos, né? A gente começou a fazer concessão sem uma lei de concessão, depois a gente teve uma lei de concessão, a gente chegou ali na MTT nos idos de 2005, se chegou até um pouquinho antes, sofrendo muito, eram questões ainda muito simples, né? Quando a gente chegou, a agência reguladora pode multar, a agência reguladora tem que ter uma outra rodovia, já que tem pedágio, eram questões muito básicas, assim, e que hoje a gente superou muito, né, todas essas questões. Eu acho que ninguém mais tem dúvida dos benefícios de concessões
e PPPs, que é um pouco disso, né? Quando você traz o serviço direto para a população. Então, você tem ali alguém para quem cobrar, você sabe qual que é a empresa que está operando, então você paga aquela tarifa, mas você tem para quem reclamar, né? Então, acho que toda a sociedade brasileira enxergou esse benefício. Mas como que a gente moderniza, né? Já que agora os nossos desafios são outros e mais complexos, para os próximos 30 anos. E como que também, né, eu acho que é um pouco do balanço disso, de como que a gente moderniza, mas como que a gente mantém também, porque lei boa é lei velha nesse setor, né, um arcabouço que, bem ou mal, vem dando conta desses contratos nos últimos 30 anos, né? O Brasil é um país que tem tradição de manter contrato, né? A gente tem um episódio ou outro e vem para reforçar o poder da lei, que manteve esses contratos, que deu o direito da manutenção de pagamento da tarifa. Então, acho que é um pouco desse equilíbrio. Conta pra gente o que está vindo, quais que são os principais pontos, onde você acha que deve avançar, como que está essa discussão no governo Tá e no ótimo. Congresso, né? Tá bom. Nath, é o seguinte, como você disse, a Lei 8987 vai fazer 30 anos e ela funcionou bem. Ela apoiou programas de aceleração do crescimento durante esses anos, desestatizações, e, de fato, ela surtiu vários efeitos positivos. Mas, juntamente com ela, foram editadas outras leis, né, concomitantemente, como a lei de PPP, a lei de licitação, a lei que criou o PPI, e o que a gente verifica é que foram criados microsistemas juntamente com ela, que talvez a necessidade agora é a gente trazer uma unicidade no sentido de levar para 8987 alguns desses conceitos que vão ter a vantagem de serem aplicados não só, por exemplo, na lei de relicitação, não só em rodovia, ferrovia e aeroportos, mas em todos os outros setores regulados e sujeitos à concessão. Então, na medida em que a gente traz a relicitação para a lei, traz esse benefício. Então, o que a gente verifica é isso, é a importância em trazer para a lei de licitações essa modernização, os conceitos, os institutos que funcionaram bem e também aquilo que foi experimentado pelo órgão regulador, foi experimentado nos contratos, também de forma setorizada, que funcionaram, mas que precisam ser trazidos para a lei para dar segurança jurídica, principalmente para os estados e municípios, né? Então, a vantagem da 8987 é que ela vai trazer um olhar uníssono, para estados, municípios e União, sem abandonar aquilo que você falou, que são doutrina, jurisprudência, que foi construída durante esses anos todos e que trouxe uma interpretação que hoje já é conhecida, ela é aceita e que, portanto, o ideal é que não seja alterada. E o que a gente vem acompanhando com o deputado Arnaldo Jardim, que brilhantemente toca esse assunto, é que está havendo essa sensibilidade de realmente trazer para esse projeto os pontos que são mais importantes, trazendo a modernização sem abandonar o ato como um todo, que foi muito bem, está sendo durante esses anos muito bem experimentado e vem funcionando. Tá. Queria falar assim um pouco, tem algumas questões que preocupam muito o setor privado, né? Que são questões mais básicas e que, lógico, quando a lei foi criada há 30 anos atrás, não, né, a gente estava tentando montar um arcabouço ali, né, que permitisse a gente fazer concessões. Hoje, acho que se impõe muito a questão da segurança jurídica ao longo, porque tem contratos, né? A gente trabalhou na NTT, tem contratos de 90 anos, quando você fala de ferrovia. Então, assim, para dar conta de um contrato de 90 anos, você tem que ter muita segurança jurídica, né? E a gente está falando aqui, às vezes, de tarifa, né? Tarifa é sempre algo animado, de 4 em 4 anos troca governo. E algo que a gente vê muito o setor ainda reclamar, principalmente em nível subnacional, é a não concessão de reajustes tarifários, que é simplesmente atualização do preço daquele contrato pela inflação, pelo índice inflacionário que foi eleito naquele contrato. Uma outra discussão que a gente vem tendo e que até avançou agora na reforma tributária, e alguns estados e agências reguladoras federais também já estão avançando,
na discussão da possibilidade de reequilíbrios cautelares e o que é isso, né, audiência? O reequilíbrio cautelar é quando a gente tem um desequilíbrio nesse contrato de concessão e a gente está estudando qual é o valor desse desequilíbrio. A gente poder público e setor privado ainda não acordou no 100%, mas já acordou que tem um desequilíbrio, a gente já sabe que isso vai impactar o serviço, que isso vai impactar o usuário, e já tem uma concordância sobre grande parte desse movimento que precisará ser reequilibrado, né? Então, por que não fazer, ao invés de esperar toda a discussão, que às vezes demora 10 anos? E aí a gente perde um contrato de concessão e quem perde é o usuário que fica sem o serviço, né? Então, esse instituto também do reequilíbrio cautelar é algo que a gente veio aprendendo que preserva o serviço, né? O que você poderia falar para a gente da garantia do reajuste, da garantia do reequilíbrio cautelar? O projeto, ele, desde lá de trás, quando foi construída uma versão dentro da comissão mista, ele já trouxe algumas inovações, como, por exemplo, a questão do reequilíbrio cautelar. O reequilíbrio cautelar, ele o Ministério da Fazenda, ele vê com bons olhos, porque no final das contas traz para o presente, para o pagamento, para distribuição para o concessionário aqueles valores que são incontroversos. Então, aquilo que é incontroverso você resolve logo, para não onerar o próprio usuário no futuro, quando você for fazer a distribuição e tiver que compensar esse tempo em que ficou havendo a disputa. Então, no final das contas, a gente enxerga como sendo algo importante e defende isso dentro do projeto e encontra eco por parte do deputado em relação a esse assunto. Em relação ao reajuste automático, o que acontece é a necessidade de dar voz de dar oportunidade de manifestação para o poder concedente, certo? Antes de haver o simples reajuste. Então, assim, a obrigação está no contrato, tem que haver o reajuste, então, que aconteça. Se o poder concedente não homologar, não fazer aquilo que está competente dentro do contrato, que pelo menos haja alternativa para que o concessionário possa fazer a sua própria ajuste, submeter esse ajuste para o poder concedente, e se não houver manifestação, que aconteça o cumprimento do contrato. Porque a gente está falando só de cumprimento do contrato. Então, é algo que a gente defende também, essa questão do reajuste automático, com a observância de um prazo para o poder concedente se manifestar, mas que haja, de fato, um reajuste depois de um determinado período de comunicação. E além desses dois pontos, uma questão que é importante, que está muito ligada à questão de tarifa e reequilíbrio, é o fato da matriz de risco, né? Hoje, o que a gente tem na 8987 é um conceito de que a concessionária opera por sua conta e risco, né? É verdade, isso é super importante, ser aprimorado, né? Exato, porque o que acontece, com o passar dos anos, houve uma maturidade por parte do poder público de enxergar que essa conta e risco não é bem transferir tudo aquilo para o concessionário, porque no final das contas isso vai gerar um custo para o usuário, né? Porque isso é precificado no momento da licitação. Então, o ideal é que haja essa atualização da Lei 8987 ao prever que os riscos eles devem ser previstos de forma objetiva, né? Então, aquilo que é possível ao concessionário impedir que ele possa segurar, que seja dele, né? Mas todo o resto que fique claro que seja com o poder público. Então, o importante é que haja essa alteração sobre sua conta e risco para responsabilidade objetiva e, ao mesmo tempo, que o contrato traga isso dentro de uma matriz de risco equilibrada, coerente e bem pactuada, né? Que o concessionário ali concorde, esteja claro aquilo que ele está se comprometendo. Então, esses pontos, eles são importantes, eles estão sendo trazidos dentro da lei, alinhados também com outros conceitos, como, por exemplo, a questão das formas de reequilíbrio, né? A gente, dentro da NTT, também viveu esse dilema diante de um reequilíbrio, como fazer para
para que haja o reequilíbrio em si. Foi previsto em resolução, foi previsto no contrato, mas não há na lei escrito como é que se dá esse reequilíbrio. Então, mais uma vez a gente enxerga que é uma experiência que existe hoje e que está sendo trazido para dentro da lei, para que haja uma melhor segurança para o poder público de aplicar, sem que haja questionamentos pelos órgãos de controle, Ministério Público, Pro ou a gestor que tá ali judicialização. assinando, né? Exato. A gente tem A gente sabe bem como é isso, né? a gente tem essa preocupação. E a questão da matriz objetiva de risco, ela fica cada vez mais importante quando a gente começa a falar, né, de risco climático, né? Agora, né? Porque tem coisas que são imprevisíveis, né? A gente sabe que vai acontecer, não sabe como segurar ainda tudo isso, né? E a gente vai precisar começar a lidar com isso na infraestrutura, né? A gente tá vendo aí o aeroporto Salgado Filho fechado, né? O ministro ontem soltou a notícia que vai abrir, né, até o final de outubro, felizmente, mas vai ter uma discussão super importante de matriz de risco. Exato. Ali é uma discussão sobre matriz de risco, né? E a lei poder endereçar isso de maneira segura vai dar todo esse arcabouço que a complexidade dos próximos contratos vão precisar trazer, né? Porque, Natália, o contrato é vivo. É lógico. O contrato é vivo. Durante os anos, acontecem eventos que de fato, não foram previstos inicialmente. A gente está falando de contrato de 30, 35 anos, 90 anos. Então, que haja uma saída para o gestor público e para o concessionário de dar solução para aquele evento específico, né? Então, o ideal é que a matriz de risco ela seja objetiva, o mais completa possível, mas a gente tem que assumir que durante o tempo algumas Será incompleto, né? vão acontecer e que isso não deve gerar um apagão das canetas, né? Que o servidor público, ele fundamentando e justificando, ele possa tomar a melhor medida, que no final das contas é para o interesse público, é para o usuário, é para desenvolvimento, investimento, que é o que a gente quer no final das contas. Para a gente se encaminhar aqui para o final e pegando esse último ponto que você falou, né? A gente está melhorando, mas os contratos sempre serão incompletos, né? Queria que você falasse um pouquinho do que a legislação está trazendo, justamente, você falou, tem lei de relicitação, a lei de relicitação não é tudo. Eu dei uma olhada ali na discussão também do projeto de lei, já tem o acordo entre as partes, a gente está vendo a discussão agora na Secretaria de Consenso do TCU sobre repactuação, que é alguma coisa vai dar errada durante esse período de 30 anos e saber lidar com os inconvenientes, com as interferências que vão acontecer ao longo desses 30 anos, é uma mensagem regulatória super importante, né? O Brasil, ele foi muito bem credibilizado durante a pandemia, porque ele lidou muito bem com os reequilíbrios de aeroportos. Foi rápido, foi diligente, a gente conseguiu manter nossos aeroportos equilibrados e não ter um problema maior com isso, né? Que outros mecanismos a lei vai trazer que vai permitir a gente lidar com esses problemas, com a finalização dos contratos? O que você pode falar para a gente? Bom, em relação a esse ponto, a gente tem algumas saídas. Você falou da lei de relicitação. Como eu disse, a lei de relicitação ela tá para rodovias, ferrovias, aeroportos e portos não, mas aí no final das contas, quando a gente traz isso para a lei de concessões, passa a ser um instrumento que pode ser aplicado para todos os setores concessionados, né? Então, o que a gente tem de novidade é isso, é trazer o Instituto da Relicitação para dentro da lei, e um ato do Poder Executivo definiria quais são os setores que seriam submetidos à relicitação, que poderiam pedir a relicitação. Outro ponto, como você falou, é o acordo tripartite. Hoje, dentro da lei, já existe a questão da transferência, né, da figura do financiador, que pode assumir no caso de transferência, mas o acordo tripartite ele tem uma especificidade que é muito importante, que é o acompanhamento para e passo, tanto do financiador quanto do garantidor, da execução do contrato, de modo que ele seja mais um braço, não digo fiscalizador, mas que venha monitorar o bom cumprimento, fiel cumprimento do contrato, juntamente com o poder concedente, para que possa agir antes que haja algo mais irreversível. Então,
daí a gente enxerga como sendo uma boa prática a questão do acordo tripartite. Outra questão também é realmente haver saídas para um caso em que realmente não vai ser possível ou fazer um novo leilão a tempo, ou porque houve um abandono do contrato, que é o poder público, por meio de uma empresa ou por meio de um contrato de no máximo 2 anos, poder assumir uma concessão, né? A gente verificou em alguns momentos o risco disso acontecer na área de rodovia, né? E falou, quem vai assumir? Vai ser o DENIT, pode ser outra empresa, né, que tenha maiores condições de receber, e essa empresa receberia o valor do pedágio. Então, assim, isso não está na lei, e a gente trazendo isso para a lei dá maior conforto nesse momento de maior emergência, né? Obviamente, com todo cuidado, de ser por prazo máximo, o prazo não pode ser muito longo, ele tem que ser simplesmente suficiente para que haja a realização da licitação, que é o melhor instrumento, sem dúvida alguma, defendido pelo Ministério da Fazenda, pela SEAI, que preza pela concorrência e pelo amplo entrada de novos players dentro dessas concessões. Querida, muito obrigada pelo papo, muito obrigada Obrigada. pelos esclarecimentos. Acho que foi super importante. É algo que a gente acredita que deve avançar, né, no segundo semestre. Sim, Né? Então, tive conversando com o deputado, ele falou que isso. agora vai pegar firme no segundo semestre. Acho que é uma discussão boa, a gente já vai ter passado os maiores detalhes ali da reforma tributária, que também é outra questão super importante para o país, e acho que discutir a lei de concessões vai trazer muitos benefícios para os contratos e para todo esse desenvolvimento nos próximos anos. Então, parabéns pelo trabalho, obrigada mais uma vez. E audiência, siga a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre está com conteúdo novo. Lembrando que agora, esse semestre, a gente vai falar bastante sobre lei de concessões, regulação. Nosso evento de final de ano é no dia 7 de novembro e a gente vai fazer um especial sobre os 30 anos da lei de concessões. Nos siga. Obrigada, Natália.